Olá, sou o professor Jorge Gama. Nesse vídeo eu vou resolver o desafio 5 do Instagram. Se você gostar desse conteúdo, te peço que me siga. E se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no meu canal e ative as notificações para você não perder mais conteúdos como esse. Então você vai pausar o vídeo, tentar resolver o desafio 5, depois volta para comparar a tua resolução com a minha. Vamos lá? Vamos para a resolução então, espero que você tenha conseguido resolver. A nossa questão diz que nós temos um quadrado ABCU de lado 2 centímetros. E o ponto M é o ponto médio desse lado BC. Com isso, ele quer saber qual é a área pintada. Essa área que ele diz que é a área, o quadrilátero UEMA. Ele quer a área do quadrilátero UEMA. Então, olha só, se ele afirma que o lado desse quadrado ABCU vale 2, então eu já sei a área desse quadrado, porque a área de um quadrado é o quadrado do lado. É L ao quadrado, nesse caso vai ser 2 ao quadrado. Então a área desse quadrado ABCU é de 4 centímetros quadrados. E se eu pegar essa área e subtrair a área desse triângulo retângulo e a área desse outro triângulo retângulo, com certeza o que vai sobrar é essa área pintada, é a área que ele quer. Como eu sei que tenho 2 quadrados, então eu sei que esse ângulo bem aqui desse quadrilátero é 90 graus. E também aqui eu tenho um quadrado, então os ângulos do vértice 90 graus. Então nós temos aqui ângulos que são complementares, este e esse ângulo. Como assim, professor? A soma desses 3 ângulos dá meia volta. Se dá meia volta, dá 180 graus, mas esse aqui do meio já é 90. Então eu tenho 180 menos 90, sobra para dividir para esses dois, ó, sobra 90. Então eles são complementares. Esse ângulo mais esse dá 90. Um detalhe importante. Esse aqui é complementar desse também. Então, olha só. Esse ângulo mais esse dá 90. Por quê, professor? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180. Já tem 90 aqui, sobra então 90 para quê? Para dividir para esses dois. Nesse outro triângulo, a soma dos ângulos internos também dá 180. Então, esse ângulo e esse também são complementares. Onde eu quero chegar? Eu sei que esses ângulos não são os valores que eu vou colocar aqui. Mas só para você entender que esse ângulo vai ser igual a esse, e esse ângulo será igual a esse. Vou colocar valores para que fica mais fácil de você enxergar. Como assim? Se esse ângulo fosse 60 graus, se fosse, tá? É um triângulo aqui egípcio, professor. 60 com 90 vai dar 150. Para 180, 30. Só que a soma desses três dá 180 também. 30 mais 90, 120. Para 180, falta quanto? 60. 60 mais 90 dá 150. Para 180, falta quanto, professor? 30. Eu só quero te mostrar com esse exemplo, eu sei que esses valores aí, professor, não são iguais a 60 e 30, esses ângulos, tá? Mas eu tenho certeza de uma coisa, professor. Esse triângulo, ele é semelhante desse, não importa o valor do ângulo que eu escolho ali. Vamos testar com outro ângulo. Se eu colocasse 70. Comecei com 70. Se aqui fosse um ângulo de 70 graus, se fosse 70, com mais 90 dá 160. Para 180, falta 20. Não esqueça, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180. 20 mais 90 dá 110. Para 180, falta quanto? 70. Porque eu sei que aqui é meia volta. É um ângulo raso, ou de meia volta, dá 180. 70 mais 90, eu tenho quanto aí, professor? 160. Para 180, né? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Então, 70 mais 90, 160. Com mais quanto, professor, para completar 180? Com mais 20. Mostrando novamente que esses dois triângulos são semelhantes. Porque eles têm os mesmos ângulos. Os ângulos deles são congruentes, professor. Isso é o critério ângulo-ângulo. Aquele caso lá de semelhança, tá? O caso ângulo-ângulo. Professor, nesse caso, eu poderia chamar aqui de alfa, que esse ângulo aqui, professor, também será alfa? Sim. Se eu chamar esse aqui, professor, de beta, quer dizer que esse ângulo também será beta? Sim. Eu tirei os valores porque os ângulos não são aqueles. Eu coloquei só como exemplo, porque eu sei que você acha mais fácil com número, tá? Para ser explicado com número. Por isso que eu adotei aqueles ângulos.
Prontinho. Tenho aí nossos dois triângulos que são semelhantes. E eu precisei colocar os ângulos, por quê? Porque muita gente estudou semelhança, né? Muitos alunos tiveram aquela informação, aquela aula de semelhança, em que os triângulos eram colocados na mesma posição. Como assim, professor? Vou botar um exemplo. Na tua aula de semelhança de triângulos, geralmente, né, na maioria das vezes, na realidade, ela é colocada assim a posição, a mesma, em que os lados homólogos, o esquerdo era homólogo do esquerdo, o direito era homólogo do direito e o de baixo era homólogo do de baixo. Isso é muito perigoso no vestibular. Por quê? Porque pode você chegar na prova, pegar uma semelhança de triângulo e achar que o de baixo está para o de baixo. Não é assim que funciona. Os lados que são homólogos são aqueles que estão na frente do mesmo ângulo, que estão na frente de ângulos que são congruentes. Nesse caso, professor, esse vale 2, que é o lado do quadrado A, B, C, U, ele deu esse lado da questão. E eu sei que esse ponto é ponto médio, então esse pedacinho vale 1. Esse aqui também vale 1. Então eu não posso dizer que esse está para esse, assim como 1 está para 1. Não posso. Por quê? Porque o homólogo do 2, o 2 está na frente de alfa, é esse bem aqui que está na frente de alfa, é o 1. Ah, você quer deitar o triângulo, exatamente. O correto seria o quê, professor? Deixar esse triângulo em pé. E quando você colocar em pé, ele vai ficar na mesma posição desse maior, tá bom? Continuando. Esse lado que eu não conheço, professor, vamos chamar de x. Pronto. E se eu descobrir, vai ficar fácil. Por quê? Porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A área desse, professor, vou chamar de área 1. A área desse já dá para calcular que base é 1 e a altura é 2. Então, a área 1 é base vezes altura sobre 2. A área 1 será igual a 1 vezes 2 sobre 2. Corto 2, é 1 centímetro quadrado. Essa é a área desse triângulo, que eu não quero, tá? Vou tirar desse quadrado, nós vamos tirar essa área e essa também, que a área eu vou chamar de área 2. Mas eu não sei quem é a altura, eu sei a base. Como é que calcular a altura? Por semelhança. Eu vou dizer o quê? Que x está para 1. Por que, professor? Que x desse triângulo está para 1 desse. Porque o 1 é oposto a beta aqui. E quem que é oposto a beta aqui? O x. Então, o x e esse 1, eles são homólogos, tá? Prontinho? Não posso fazer assim, professor? O lado menor está para o maior, assim como o lado menor está para o maior. Pode? Fica perfeito também. Tá? Só coloquei esses ângulos para você entender a ideia de lados homólogos. Nesse caso, x está para 1, assim como 1 está para 2, porque o 2 está na frente de alfa e o 1 também aqui está na frente de alfa. Mas a ideia de pegar menor pelo maior, fica legal também. Vamos lá? Menor está para o maior desse primeiro triângulo, assim como o menor está para o maior no outro triângulo. X sobre 1 é o x, né? Eu posso desconsiderar esse denominador. E 1 sobre 2 é meio, né? 0,5. Então, encontramos a altura desse triângulo de área 2, que estava faltando para calcular essa área. Então, a área 2 fica quanto, professor? A área 2 será base, que é 1, vezes a altura, que é o x, que é 0,5, sobre 2. 1 vezes meio dá meio, né? E quanto é a metade de 0,5, professor? É 0,25 centímetros quadrados. Então, eu já tenho a área 1 e já tenho também a área 2. E como ele quer essa área pintada, vai ser a área do quadrado, que é 4, menos a área 1, que é a área desse triângulo que eu não quero, que é 1, menos a área desse triângulo, área 2, que é 0,25. Ou seja, eu não quero 1 e nem esse 0,25. Então, eu vou pegar 4 menos esse 1,25 que eu não quero, que são essas duas áreas. Então, resposta: 2,75 centímetros quadrados. Espero que você tenha entendido a resolução e até o próximo vídeo.